O que aconteceu exatamente eu estava numa festa junina que eu e meu marido havíamos organizados para a comunidade brasileira e todas as alas brasileiras da época, né, há 9 anos atrás, estavam presentes. Aqui em Utah? Aqui, E eu estava dançando a quadrilha. No final da dança eu comecei a sentir uma coisa terrível, que eu só consigo descrever para tentar ajudar as pessoas a saberem o que eu senti, dizendo que parecia que tinha uma faca quente sendo enfiada na minha cabeça e torcida. Nossa! Uma dor insuportável que me fez vomitar. Nossa. E aí eu caí. Eu só acordei depois de muitos dias depois. Aí eles correram, chamaram a ambulância, me levaram pro pronto-socorro. Foi detectado através de um MRI que eu tinha tido um derrame cerebral, que 2 vezes tinham estourado e que meu cérebro estava todo banhado de sangue. E aí o médico disse que eu seria encaminhada para a cirurgia. E aí estava todo mundo lá no hospital, vestido a caráter, né? Tipo, festa junina, o povo do hospital. Isso segundo o que me contaram, né? Porque eu estava apagada, dizendo que... O povo falou assim, quem são esses aí? De onde vieram, né? E aí eu fui levada para essa cirurgia, o médico disse que demoraria horas, mas o que não deixou eles muito felizes, meu marido, o bispo, os amigos, as pessoas que ficaram ali com ele para dar apoio para ele, minhas 2 filhas, né, uma de 8, outra de 14, o filho mais velho estava na missão. Foi que o médico voltou logo, e quando ele voltou, o meu bispo falou para o meu marido, isso não é bom. Meu marido falou, por quê, né? Falou assim, porque ele falou que a cirurgia duraria horas, será que ele vai dizer que ela morreu, né? E aí ele chegou e ele falou, olha, a cirurgia não demorou muito porque nós abrimos o crânio dela e tá tudo tomado de sangue, não tem nada que a ciência ou a gente possa fazer, e ela vai morrer em 1, 2 horas, no máximo. A gente fechou mais ou menos e vamos deixar ela aqui nessa sala, entubada com as máquinas, para que você possa trazer os filhos para se despedir dela e as pessoas que quiserem. Foi isso que eles disseram. E aí o meu marido, nesse momento, pediu para o médico se poderia me dar uma bênção de saúde. Só que como a gente estava aqui nos Estados Unidos há 1 ano só, meu marido não era muito fluente no inglês. E aí quem estava traduzindo tudo era o nosso bispo que estava com ele. E aí ele falou para o bispo, você pode pedir para ele se eu tenho autorização de dar uma bênção nela? E o bispo perguntou para o médico. E aí a resposta do médico foi, não, vocês não estão entendendo. Não tem nada que possa ser feito, ela está morrendo, a gente vai manter ela nessa sala para vocês se despedirem, mas ela está morrendo. E aí o bispo traduziu para o meu marido. Meu marido pela 2ª vez falou assim, não, mas fala para ele que eu quero dar uma bênção nela. E o bispo falou para ele. E aí o médico disse, a sua esposa tem 0% de chance de sobreviver. Você está entendendo? O médico tentando explicar para o meu marido isso em inglês. E aí o meu marido, pela 3ª vez, falou assim, mas eu gostaria de dar uma bênção na minha esposa. E o bispo traduziu de novo. E aí a resposta do médico, isso quem me contou depois foi o meu bispo. Ele disse que o médico disse para ele, traduz para ele o que eu vou falar. Diga para ele que se houver qualquer coisa que mude o quadro da esposa dele, que vai ser um milagre, que ele tem um Deus muito poderoso, porque não tem nada que possa mudar ou reverter o que está acontecendo com a sua esposa. Ela está morrendo. E aí eles foram para lá e deram a bênção. E aí eles me colocaram numa sala e aí foi dito que trouxesse as pessoas que quisessem se despedir de mim. Então eles começaram a ligar para todo mundo da ala. Meu marido saiu para pegar as meninas que tinham sido levadas da festa para outro lugar para se despedir de mim. E o que aconteceu foi que eu fiquei ali a noite toda. Na manhã seguinte, meu marido lá, o bispo lá, outras pessoas lá. Eles disseram, e aí? Ela não vai morrer? Vocês disseram que ela ia morrer. Ela está em coma, mas a qualquer momento ela pode morrer. Mas era um coma induzido? Não, era um coma. Você já estava mesmo? Eu estava em coma, E aí, o que aconteceu foi que eu permaneci em coma, e aí o meu bispo me conta, né, isso depois de muitos meses,
eu vi cada relato de cada um, foi uma das coisas mais especiais que eu recebi, foi um tesouro para mim. Ouvir cada um deles, mestre familiar, presidente da Sociedade de Socorro, amigas. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela era regente, ela estava organizando meu funeral, escolhendo os hinos que iam ser cantados e tocados, porque ela era a regente e a pianista. E ela então, todas essas pessoas estão no canal dando seus testemunhos de como eles viveram isso. Então, por que eu pus o canal? Essa foi sua pergunta, né? Porque as pessoas precisam saber que Jesus Cristo continua fazendo os mesmos milagres que ele fazia quando ele estava aqui na Terra. Eu não posso mais assistir ou ler Lázaro, a menina filha de Jairo, sem me emocionar, porque eu sou uma dessas pessoas. E Jesus Cristo me trouxe de volta da morte. E você teve alguma experiência durante esse coma? Sim. Eu estive em coma por 4 dias, né? E quando eu acordei do coma, a primeira pessoa que eu vi foi o meu marido com a minha filhinha de 8 anos. E a minha amiga e um enfermeiro. Minha melhor amiga na época. A minha amiga querida Rose. E isso assim, os médicos não fizeram nada, eles só tinham... Eles só tinham fechado por fora. Não fizeram nada. Não fizeram nada. Tanto é que quando eu acordei do coma, eu tive que ir para uma nova cirurgia para eles fecharem tudo corretamente. E botaram um dreno para tirar o sangue que estava lá. Então foram 44 dias no hospital, uma semana na UTI, e um monte de coisa. E aí, quando eu abri os olhos, que eu os vi, eu comecei a falar com eles em inglês. E eu comecei a falar o que eu tinha visto, porque eu tinha acabado de acordar e aquelas coisas estavam na minha mente como se eu tivesse acabado de viver. Foram memórias que acordaram junto comigo. Só que o mais interessante da história, e que todo mundo tira sarro, é que eu não conseguia entender nem falar português. Meus amigos da BYU que vinham me visitar depois do hospital falaram: olha o que a BYU fez com você. Você esqueceu o seu idioma nativo. Eu levei quase um mês para conseguir falar de novo. Eu entendi de novo mais rápido, eu entendi o português, e falar foi mais demorado, e eu tive um sotaque horrível por 1 ano e meio, 2. E o que eles explicaram desse fenômeno? O cirurgião falou assim: olha, isso é uma coisa que acontece muito, eu já operei uma pessoa com um caso semelhante ao seu, que ele era músico, e ele ficou 3 meses sem conseguir tocar uma nota, porque ele não acreditava que ele tocava nada, porque ele não sabia. Então o cérebro tem muitos mistérios que a gente não consegue entender o que acontece. Então eu esqueci o português, aí eu brinco com meu marido. É porque eu vi o Salvador e ele falou comigo em inglês, eu acho. Mas... E como essa experiência afetou toda a sua família, o seu testemunho? Você já falou, né, que você se sente como uma dessas pessoas? Olha, a minha mãe, meu marido, as pessoas que me conhecem há muito tempo, elas brincam dizendo: aquela Vânia, ela morreu mesmo. Porque a única coisa que você tem dela é a alegria, que eu sempre fui uma pessoa muito alegre. Alto né? astral. Alto astral, isso. Mas eles falam que eu pareço outra pessoa, né? Porque o que acontece, gente, é que eu acho que quase morrer, todo mundo deveria passar por isso. Mas quando eu vejo algumas pessoas com determinadas atitudes, determinado comportamento, determinada maneira de ver a vida, prioridade, maneira de ver a vida, maneira de encarar as coisas, eu falo assim: precisava quase morrer. Porque a gente se transforma. Por quê? Porque a sua perspectiva muda, as suas prioridades mudam, a sua vida inteira muda. Quando, por exemplo, eu estava em casa, há 1 semana, a minha filha de 8 anos começou a discutir com a de 14, aquelas coisas básicas que elas tinham da idade. Eu comecei a rir. As meninas olharam para mim assustadas. Falaram: nossa, acho que a mamãe ficou louca, né? Eu comecei a rir, porque mamãe, tá tudo bem, o que aconteceu? Você tá rindo? A gente tá aqui no maior problema. Eu falei assim: pode continuar discutindo, porque até disso eu sentiria falta. Pode continuar, eu tô adorando. Aí acabou todo mundo dando um monte de risada. E eu provavelmente iria ficar muito brava numa outra situação. Então a gente muda muito. Quando eu voltei a comer,
comer era uma coisa maravilhosa, um prazer, porque eu nunca fui tão ciente do meu corpo. Depois dessa experiência, sabe, de você sentir o peso do seu corpo, você se sentir em pé, sentir a sua coluna, sentir a sua cabeça, sabe? É outra vida, parece que você nasceu de novo, não sei explicar isso de outra forma. Mas eu quero dizer para vocês que eu me vi fora do meu corpo. Foi a primeira memória que acordou comigo quando eu abri os olhos. E eu comecei a falar. Eu vi os médicos me operando, eu vi o meu pai, eu vi Jesus Cristo, e eles pensaram, ela está delirando. E eu falava isso tudo em inglês. Nossa. E quando você sai do seu corpo, como é que eu vou explicar isso? Gente, eu já escrevi essas coisas milhares de vezes, eu já apaguei, escrevi de outra forma, porque é difícil você tentar passar. A primeira coisa que eu me lembro bem é que eu demorei para perceber que aquela pessoa na cama era eu. Porque parecia, eu não sei, eu me vejo no espelho eles também sempre. tinham raspado seu cabelo, Eles né? tinham raspado toda a minha cabeça. E parecia que eu estava me vendo em 3D. Eu me vejo sempre no espelho, eu nunca me vi em 3D, gente. Então, eu não sei, é isso que eu estou tentando dizer para eu reconhecer que aquela era eu. Nossa. Entendeu? Então, não sabe assim, de tudo, mas- demorou para perceber, né, que aquela ali era eu. Mas a coisa que não saiu da minha mente nunca é que eu não estava sentindo nada de ruim. Então, o que eu quero dizer e que eu conto no meu canal é que morrer não é nada de ruim. Eu me sentia totalmente bem, em paz. Eu me sentia viva, eu me sentia em paz, mas eu não me sentia que eu estava flutuando, como esses filmes de Hollywood. Eu não sentia nada dessas coisas que a gente vê nos filmes, sabe? Nossa, aquela ali sou eu? Será que eu morri? Eu não estava preocupada com isso. Eu estava em paz. Eu estava em paz. Eu não sentia que eu estava andando, não sentia que eu estava em pé, não sentia que eu estava flutuando. Na verdade, eu acho que a melhor descrição para isso é dizer que eu me sentia como somente uma consciência viva. Eu não tinha peso, eu não tinha sentimento disso aqui que eu estou sentindo agora. Não sei se eu consigo explicar isso. Não, faz sentido. Entendeu? E aí, quando você volta para essa carcaça, que agora eu chamo isso de carcaça, porque é uma coisa muito pesada de se levar. Mas eu sou muito grata a ela, porque é ela que vai me ajudar. Eu sou eternamente grata. Eu cuido do meu corpo de uma maneira, eu me amo de uma maneira que eu nunca amei e cuidei. Porque agora eu tenho consciência de que é isso aqui que vai me ajudar a ser aquilo lá que eu sei que eu posso ser. Então, morrer é uma coisa que as pessoas estão completamente enganadas. E por isso que eu acho que o evangelho é tão maravilhoso, né? Por causa da ressurreição. Porque quando o corpo unir com o nosso espírito, né? No futuro, que todos nós vamos ressuscitar, vai ser uma matéria perfeita. Sem dor, sem dor. sentimentos ruins, sem peso, sem... Nossa! E é real, né, Mas se você tiver Vânia? uma vida justa, Eu sei, que você tem, tô falando da pessoa, porque você nunca sentiria isso. Se eu Se tivesse tivesse de feito outra coisas maneira. ruins, eu também acredito nisso. É porque assim, não que eu seja uma pessoa Não, eu perfeita, sei. gente, pelo Não, mas amor de eu qualquer tenho coisa. esse testemunho, eu não passei por nada Eu- disso, mas eu tenho esse testemunho. Que e isso que você tá sentindo, eu fico pensando que é um presente do Senhor mesmo, né? E a sua atitude positiva de você saber que você precisa do seu corpo. preciso. E que você, não era o momento de você voltar naquela hora. Que você precisa dele ainda pra terminar algumas coisas aqui nessa terra. Aliás, outra memória que acordou comigo foi eu estar de volta nesse corpo, eu tinha consciência que eu estava de volta nele e eu estava me sentindo como se eu estivesse morrendo. Foi a pior coisa que eu senti dessa experiência. Foi esse o momento mais terrível da minha experiência. Eu sentia, eu não sei nem explicar, eu sentia que eu estava morrendo. Eu sentia e Você eu voltou tinha... a sentir a dor. Eu tinha consciência a que eu dor estava de terrena, volta né? no meu corpo e ninguém me falou nada, mas eu tinha consciência que eu estava
de volta no meu corpo, num quarto de hospital, e eu pensei imediatamente, eu tô morrendo sozinha num quarto de hospital. E eu comecei a orar, porque eu falei assim, eu tô de volta ao meu corpo, eu tive essa consciência. E eu falei assim, eu tô morrendo. Porque se eu não tava no meu corpo, agora eu tô aqui, eu tô morrendo. Parecia que tinha alguma coisa entalada na minha garganta, parecia que eu não conseguia me mover, respirar, era terrível. E um mal-estar terrível, terrível, parecia que eu tava morrendo. E eu comecei a orar. Eu comecei a falar, Senhor, eu tô morrendo sozinha no quarto do hospital, o Senhor tem que me ajudar. E foi nessa hora que eu tive a experiência mais sagrada da minha vida. E é por causa dela que eu vivo. E eu quero dizer para vocês que eu passaria por isso tudo de novo só para viver esses segundos, minutos, horas, eu não sei. Tempo é uma coisa tão ilusória para mim, depois de tudo isso. Porque eu não sei quanto tempo eu estive com o Salvador. Mas eu estive com o Salvador. Ele estava lá do meu lado. Ele segurou minha mão esquerda. E ele me falou algumas coisas que no começo parecia para mim uma coisa absurda. Só que eu não identifiquei que ele era o Salvador. Quando eu senti uma presença poderosa do meu lado, eu pensei que o Senhor tinha me mandado um anjo. Eu falei, ou esse anjo veio me buscar, ou ele veio me ajudar. E ele olhou para mim e ele não falou com a boca, ele falou dentro da minha mente, com os olhos dele. Ele falou para mim, estamos muito felizes com seu missionário. E eu, na mesma hora, eu tive certeza que ele estava se referindo ao Jonathan, meu filho que estava na Guatemala, há 1 ano. E eu pensei, por que ele está falando isso, sendo que eu estou aqui morrendo? E aí ele disse outra coisa. Ele disse, você tem um marido que tem muita fé, por causa disso ele vai ver alguns milagres na vida dele. E ele brinca com isso até hoje, porque ele fala assim, eu só vi um, eu estou esperando os outros. Meu amor, minha vida. Eu digo para ele que eu acordei muito mais apaixonada por ele do que antes. E depois disso, ele segurou a minha mão esquerda e ele me disse por 3 vezes, vai ficar tudo bem. E conforme ele falava isso, eu comecei a sentir sair dele alguma coisa que emanava para mim. Como se fosse algo físico mesmo, me envolvendo, gostoso, tirando de mim tudo que eu estava sentindo de ruim. Tudo que eu estava sentindo de ruim. E eu não sei como eu identifiquei que aquilo que eu estava sentindo, saindo dele para mim, era o amor dele por mim que estava me curando. Parecia que eu sabia que era o amor que ele sentia por mim que estava me envolvendo, me curando. E nessa hora eu pensei, esse aqui não é um anjo, isso aqui é o meu Salvador. E agora eu entendo porque que ele morreu por nós. Por causa disso que eu estou sentindo. Esse amor aqui que ele tem é que fez ele ter coragem de fazer tudo que ele fez. Só que, meninas, eu sou mãe e eu sou avó. Mas nenhum amor nessa terra que se compara com o que eu senti e conheci.